Fala galera, estou começando mais um episódio do podcast Não Foi Sorte, sejam muito bem-vindos. Eu sou Luciana Danfer e hoje o meu convidado é diretor, na verdade ator, diretor, professor e foi meu professor de teatro há o quê, 10 anos atrás? Não fala isso, eu não sei a idade. Ué, mas acho que foi isso, não parei para pensar, mas um dos meus primeiros professores de teatro. Seja muito bem-vindo, João. João Marcelo Palotino. Tem que apresentar com a devida honra. Nossa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E, João, pode falar que eu te cortei, desculpa. Não, só falar que te agradecer de estar aqui. É uma Ai, delícia, que bom. maravilha. Queria que você contasse um pouquinho de como a arte entrou na sua vida. Porque quando eu te conheci, você já era professor de teatro. Uhum. Acho que há pouco tempo, talvez, né? Porque a gente se conheceu, você estava... eu lembro que eu tinha aula com Daniel Hertz e com você também. E você, acho que você já não estava mais atuando na época, eu estava atuando menos. E aí queria saber como é que foi seu encontro com a arte, quando que você decidiu ser ator, se foi algum acaso ou se você escolheu ser ator, artista. Você começou pelo ator, engraçado, né? Porque hoje muito mais como diretor e professor e agora revivendo também como ator. Mas na verdade eu comecei teatro com 15 anos de idade. E essa trajetória foi um pouco estranha, porque eu não me sentia muito focado, muito cedo, 15 anos, né, para você estar focado em alguma coisa, mas eu não me sentia fazendo parte, pertencente de alguma coisa. Eu era muito ligado ao esporte, era muito ligado ao esporte, fazia vários futebol, basquete, tinha muito essa coisa, mas eu não tinha um foco, eu era péssimo na escola, assim. Pela essa questão de ser uma criança talvez muito criativa, muito interessada em outras coisas e ficar sentado ali estudando era uma coisa complexa, né? Difícil e formal. Mas era hiperativo que você Eu fala? acho que sim, eu nunca tive um diagnóstico certo, mas eu tenho, com certeza, porque eu era uma peste, assim, era uma loucura. Mas e aí começou a vir um interesse, eu acho que a partir dos filmes, a partir da televisão, a partir desse primeiro contato que você tem, isso você mesmo, né? Você bate, olha, eu gostaria talvez isso. E eu tive uma escola na época que me incentivava as questões de artes, né? Então, feiras de arte, atuação. Então, eu comecei a beliscar um pouco ali. Uhum. E teve um momento que eu falei, eu acho que eu vou para o teatro. E aí eu fui fazer um curso de teatro. E ali, para mim, foi o divisor de águas. Ali eu consegui focar. Fora da escola, né? Fora da escola, fora de ficar pipocando, porque também tem essa coisa, né? Você faz futebol, basquete, natação, você também está totalmente focado nisso. Então, aí eu fiz um curso de teatro e no primeiro momento, eu me lembro que antes de fazer a primeira peça de final de ano, eu já fiz um espetáculo profissional, porque eu passei num teste para o infantil antes de me formar na primeira turma. Então o teatro já me engoliu, eu já me coloquei ali dentro e já parti para esse jogo. Então, foi muito cedo. Colocava toda a sua energia ali que estava sobrando de repente, né? Que você falou que era uma peste. Sim. Mas eu acho que é tanta coisa, tanta inquietação, você jogou tudo no teatro. Eu acho que foi isso. E aí eu era aquele obsessivo. Hoje eu vejo alguns alunos que não saem do curso, ficam lá ensaiando, quer ensaiar o tempo inteiro, no Natal, no Réveillon. Eu era um pouco assim. Porque eu me achei total. E por isso... Mas você achou cedo, né? Mas aí tem algumas fases, né? Tem essa fase dos 15 anos até os 19, 20, que você ainda está passando por muita transformação, né? Depois você tem, aos 20 anos eu entro nos Atores de Laura e isso para mim é contra o Daniel, e isso para mim me solidifica profissionalmente de entender o que eu quero fazer. Aí começa a história valendo, né? De você estudar como ator, participar de um grupo, entender que é o teatro, que é uma profissão exatamente, mesmo, né? Aí você vai. Então, de 15, 16, 17, 18, ainda é muita coisa. Você fazendo peça com muita gente, muitos cursos, muita... E eu acredito que com os 20 anos isso começa a ser sólido. E aí eu sempre, dentro desse aspecto, eu começava a ver que eu gostava muito da ideia, criar as cenas. Aí o diretor veio um pouco depois disso.
Mas como é que surgiu esse convite para você ser da companhia Atores de Laura? Você ficou quantos anos lá? Eu acho que 6, 7, eu não sei. Bastante tempo, né? Porque na verdade, assim, eu acredito, assim, o teatro é uma ação entre amigos, né? Acho que essa frase é bom e no mau sentido. É um mercado inventado por parcerias, por encontros. A minha própria. Não acontece, né? Sem as parcerias. Exatamente, a gente está aqui agora, por isso, né? Tipo, você trouxe agora no Verdade. início a questão de eu ter sido teu professor e o encontro, você nessa tua estrada, nossa, que legal, vamos lá, vamos bater um papo. Então a mesma coisa, então eu era aluno, o Daniel muito jovem ainda, e a companhia já sólida em trabalhos, em premiações, e chega um momento que abriu uma oportunidade de trazer outros atores, e ali eu tive esse convite e fui, né? Tive o privilégio de estar em contato com esse pessoal e entrar. E é o que acontece um pouco hoje. Hoje, com a companhia que eu tenho, é a mesma coisa. São ex-alunos que entram. Porque tem uma coisa, Lu, que a gente tem uma espécie de ilusão que a profissão é aquela figura que você vai estar passando, sei lá, no Baixo Gávea, e alguém vai chegar e olhar para você e falar, é você e eu vou te fazer. Óbvio que não é isso. Na verdade, a nossa profissão, ela é a profissão do encontro, do interesse, da disponibilidade, da relação. Então a gente tem histórias, o teatro todo foi feito dessas relações de amigos que fazem companhias, de professores, mestres que têm seus discípulos, alunos, e isso pode se inverter também, né? Você vê que hoje, assim, tantos alunos que viraram profissionais têm projetos, patrocínios convidam seus ex-professores, e assim vai. Então, uma relação de confiança, né? Que você estabelece ali um laço, você sabe, já viu algum trabalho da pessoa, você se identifica e gostaria de estar com ela de novo em algum trabalho. E tem uma coisa também do seguinte, como essa questão, o teatro de pesquisa, as companhias, o teatro de arte, até mesmo, vamos dizer, o teatro comercial, né? Que tudo é comercial de alguma forma, mas ele parte também de uma forma pedagógica, de estrutura de linguagem, de construção de linguagem. Então, quando você tem ali pessoas que estudaram com você, já se tornaram profissionais, e essas pessoas têm a sua linguagem, sabem como você trabalha, é um caminho, porque trabalho de arte você tem que ter a entrega, a confiança, o jogo, já sei falar com você, você já entende quando eu não gosto. Então tem esse lugar muito sensível, que é natural essas ideias se estabelecerem, né? Acredito que os testes, essa fila de testes, esse lugar é uma coisa excepcional, de grandes produções musicais, e que é meio sazonal, aparece de tempo em tempo. Mas é mais usual esse contato, essa relação que vai se formando, né? A história de todas as companhias brasileiras tem a ver com isso. Jovens que se juntam, constroem uma história, então acho que é um pouco por aí, E né? acaba ficando anos e anos e anos e dificilmente se desfaz, né? Exatamente, porque a gente tem uma coisa, assim, hoje em dia, um pensamento contemporâneo que hoje a gente está na era do multifunções, né? Da ideia de que eu não posso ser só diretor, eu tenho que ser diretor, eu tenho que editar um vídeo, Isso tem acumula tarefas. Isso tem uma coisa bacana, de uma independência, de uma autonomia, mas também tem uma fragilidade nisso. Então parece que você está 30 anos numa companhia, 35, é uma coisa, nossa, você não foi para frente, você não fez outras coisas. Isso é de uma solidez também, porque você vira senhor do seu trabalho, mestre do seu trabalho, né? Você fica imbuído e profundo sobre uma técnica, um legado, né? Você vê a história de companhias como os Atores de Laura, como Lume, né? Viram mestres de uma linguagem, de um ofício, né? Lançam livros, tem trabalhos de demonstração, workshops, criação de espetáculos, uma linguagem própria pessoal, né? Como você tem empresas e pessoas que levantam impérios durante anos, por que não o trabalho do artista, do ator, não ter essa condição? Então a gente tem um pouco uma ideia de uma experiência, às vezes, superficial, de eu ir lá beber de um diretor, já soltar e ir para outro. O acaso pode te colocar nesse lugar. Mas até hoje eu trabalho com o Daniel, por exemplo, que eu tenho o maior prazer e para mim é uma grande escola. E com os atores da companhia também, eventualmente, né? E que se cruzam, e se conversam e damos aula juntos, e intercâmbio. Até hoje estou no Teatro Miguel Falabella, né, dando aula, enfim, me relacionando.
Enfim, essa é um pouco uma primeira história de profissionalização, né? Uhum. Aí você, quando que surgiu esse, não sei se foi uma vontade ou se foi um experimento que deu certo de ser diretor? Então, eu comecei a ver que tinha um lado de liderança, por mais que eu já estava nesse jogo, eu que queria montar o espetáculo, eu queria fazer o grupo, eu queria criar uma trajetória pessoal, muito inspirado pela companhia que eu fazia parte, ou outros grupos que eu já estava estudando. Eu também teve uma fase que eu entendi que era o teatro. Porque nesse período você fica televisão, cinema, o que, que eu quero? Você Você chegou a tem que ser. fazer Mas trabalhos assim no audiovisual? muito pouquinho, porque eu fiquei muito apaixonado pelo teatro. Eu queria ser Uhum. um homem de teatro, uma pessoa de teatro. Eu rapidamente, a partir dos meus mestres, eu comecei a entender de algumas figuras e ficar apaixonado, como Marianne Muschini, Peter Brook, Bob Wilson, Eugênio Barba. Comecei a ouvir esses nomes e comecei a ler, a mergulhar em textos, em poetas. E isso começou a me pegar de uma maneira assim, cara, eu quero essa profundidade, eu quero esse lugar. E aí o teatro virou meu vínculo. Uhum. E eu comecei a também querer criar meu grupo, querer fazer uma história minha do início, já que você Sim. está tomado por todas essas Ter ideias. mais autonomia, né, no É. seu caminho. Mas eu começava a ver que, por exemplo, nos espetáculos, eu adorava ficar na coxia olhando como funcionavam os meus colegas. Eu adorava dar ideia, eu pensar na ideia sobre uma cena. Eu começava a ver que eu tinha um quê de liderança. Eu comecei a testar, fazer pequenos grupos, construir, dirigir para um festival de cenas. E ali eu comecei a entender. E aí eu comecei a ter um primeiro grupo meu. Uhum. Tive uma oportunidade de começar a ser assistente como professor, de dar aula, de ter uma pequena turma. E dali eu fiz, nossa, essa junção entre querer ser um diretor e ser professor, esse professor me ajudava a ser um diretor melhor. Sim. Porque tem mais tempo de experimentar, né? Com os alunos, você começa a pensar exercícios de linguagens para chegar no lugar que você quer com os atores, com os alunos. Então eu comecei, nossa, eu gosto desse lugar, eu gosto de pensar a cena, eu quero fazer um espetáculo. Então começou a acontecer naturalmente. E aí eu comecei a andar e as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a dirigir espetáculos muito cedo. E aí foi andando. E aí é muito interessante, porque começa a virar um pouco uma missão, que é você começa a ver que você está responsável por um grupo, que você tem uma peça para montar, que estão te solicitando um trabalho. Olha, Tem dirige a minha prazo. cena. E você começa a ver que fica meio missão, meio sina, assim, dirigir, levar. E isso me apaixonou muito. E o ator era mais um braço. Então eu conseguia começar a dirigir fora e era ator ali na companhia ou quando puxava ali para algum projeto. Mas eu comecei a me apaixonar. Eu comecei a me apaixonar em dar aula, comecei a me apaixonar em dirigir. E talvez a ideia de liderança fosse muito forte em mim. Uhum. E que sempre tive muito respeito pelas hierarquias, entender que eu estou dentro de uma companhia, que tem um diretor, do qual sou apaixonado, de um trabalho mais. Eu queria começar a conduzir isso para mim. Então começou a acontecer. Então, muito tempo eu fiquei paralelo ator e diretor. Mas para agora isso se afastou um pouco mais. Então a direção entrou com uma força muito mais poderosa. Né? Você mesmo colocou mais força nisso, né? Você começa a botar, você começa a entender esse jogo com os atores, criar grupo, ter um parceiro. A coisa começa a acontecer. Né? Começa a te pedir, você vai jogando energia para aquilo, como foi o professor. Né? Você não sente aquela saudade assim de atuar, né? Você fica. Eu não sinto a saudade quando eu tô fora. Mas quando, por exemplo, agora que eu tô ensaiando como ator, nossa, que lugar maravilhoso. Sim, mas quando tá fora, Quando eu você tô não se fora, sente não. incompleto, Não, né? porque eu tô fazendo Tá teatro o ok. tempo inteiro, eu tô dirigindo o tempo inteiro, eu tô em Satisfação. sala e trabalhando. Mas quando você começa, você vai ensaiar um espetáculo como está acontecendo agora, É fala, maravilhoso. nossa, mas é Como o que eu sentido vivenciei do isso? teatro. É. Porque a questão do professor é um trabalho muito mental, é físico, mas é muito mental. O diretor é muito mental. Como Spielberg fala, o diretor nada mais é do que um administrador de problemas. Então ele tem que ficar dialogando com um monte de coisa, vendo problema, situação, resolvendo nós. E o ator vai lá para Só vai e mergulhar e me faz. leva e se joga na confiança, tá ali com o seu. E aí me bateu uma coisa
que lugar importante de se estar algumas vezes, se você é os dois, sabe? É. Até porque você fica um pouco mais vulnerável, você sai um pouco do Total. lugar de liderança. E, pra- e, vo- e você trabalhar com diretores que são atores ou foram atores, tem um outro dado que é a sutileza. Saber que não dá para enfiar muito não no ator inicialmente. Eu tenho que conduzir esse ator, deixa ele um pouquinho experimentar isso aqui, porque eu sei quanto é difícil. O ator está com o texto na mão, é o tempo dele, porque você tem esse tempo também. Então você também começa a entender algumas coisas. Muito atores, por mais que não queiram ser diretores, é muito importante sair, dirigir, voltar e assim vice-versa. Um diretor brincar de entrar em cena, né? Um autor também fazer isso, né? Então, assim, é importante, porque você começa a ver qual é o real. Até onde você pode ir, né? E qual o Seu nível lugar. daquele trabalho, né? Às vezes o ator tá frágil, não é hora de botar, de falar sobre isso aqui, é melhor deixar ele avançar, não é hora de parar a cena, parando, dando o toque o tempo inteiro, você tá deixando que ele não construa uma linha de emoção, de ação. É verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso, porque tem muitos diretores que eles já viram diretores, né? Começam direto na direção. Na história do teatro, a gente tem reformadores do teatro geniais que não foram diretores. Grotowski, Não Barba, foram Não foram atores. atores, né? Grotowski, Barba, Peter Brook, os caras reinventaram, inventaram a forma de fazer teatro e não eram atores, né? Stanislavski foi um grande gênio que era ator e diretor, né? Mas realmente Sim. faz toda a diferença. Eu acho que é um lugar que realmente só vivendo para poder sentir um pouco, né, de como o ator pode estar naquele momento, né? E dentro dessa... Não vou falar quantos anos de carreira, seja, já é bastante tempo, né? Que você começou com 15 aí falar de... Acho que 26 anos. arte, é bastante tempo. Dando aula de 17 para 18, né? Dirigindo desde 2002 ali, 2001, e aí, para mim, mais forte já em 2008, 2006, porque é tempo para você Sim. aprimorar, né? Aí nesse tempo todo, nesses 20 e poucos anos aí, Sim. eu queria que você falasse um pouquinho sobre perrengue. Perrengue de você se questionar, assim, será que eu realmente vou seguir nisso? Será que eu preciso passar por isso? Ou chega, para mim já deu? Essa situação aqui me colocou no limite que eu não quero mais fazer arte. Não sei se existiu esse momento na sua vida, mas às vezes é mais de uma vez. Eu acho, Lu, são alguns momentos. Acho que são alguns momentos que você passa que você fala assim. Eu acho que isso está muito ligado à parte financeira, né? Também. Isso é o grande. Isso para mim, assim, porque o teatro, o trabalho como ator ou como. É muito engraçado, porque a gente aceita o papel e não pergunta do dinheiro. Né? Não, a gente quer. Fala, não, é isso, tá. Aí você vai arte. ensaiando, você vai fazendo, exatamente. Daqui a pouco você fala, peraí. Mas quanto vai ser? Não vai ser. Você vira e fala assim, peraí, eu disse ok, não, já tô ensaiando, já tá pronta a peça e a gente não falou sobre isso. Tem um pouco essa história, né? Tem um tempo... Um pouco não, muito. Muito. Então acho que eu não sei um momento específico, mas posso falar que pela parte financeira já aconteceram muitas coisas, né? De botar muito dinheiro numa coisa e não ir para frente, ou ir para frente meio mais ou menos. Problemas, sim, situações quando você tem perrengues que a gente possa chamar de divertidos, como você está indo para o Nordeste de ônibus com a companhia e quebrar o ônibus com o cenário inteiro dentro. E aí tem uma outra apresentação em outra cidade, você ficar no meio da estrada, dormindo, todo mundo ali esperando ver se um outro ônibus chega para levar para o aeroporto. Meu Deus. Tem perrengues assim, né, nessa dimensão. Esses são história, né? Mas pelo menos já estava em cartaz. Exatamente. Mas eu acho que a gente aprende, assim, vou te dizer que a gente aprende com toda essa confusão. Parece uma coisa muito clichê, mas a gente realiza, né? A gente realiza. Então eu acho que eu já vivi problemas financeiros, problemas, não vou te dizer tão radicais com atores, problemas desse nível, mas eu acho que sempre o limite de achar que não vai dar para gente estrear, não vai dar financeiramente para fazer, mas também nunca deixei de fazer.
Isso que eu ia né? perguntar, não chegou a interromper projeto nenhum, né? Nunca. Só se, não, a gente deixa isso para depois, mas eu acho que sempre tem uma garra minha ou dos projetos que eu me envolvi de vamos fazer. A gente está aqui, a gente precisa fazer junto. Vai acontecer. Mas eu acho que o perrengue só da dificuldade do processo, né, de você chegar até ali, né? Acho que mais isso. Acho que podem vir mais coisas. Porque na verdade sem o dinheiro fica um pouco meio perdido ali, porque eu tava falando isso mais cedo, que Sim. as pessoas têm dificuldade de ver isso como uma profissão. E aí, se não tem dinheiro, pior ainda, porque Sim. uma coisa é você estar estudando, outra coisa é você chegar numa fase da vida que você tem milhões de contas para pagar. E aí, se o dinheiro não aparece, fica tudo... As pessoas começam a te cobrar, né? Então, não é só você. É todo um... Todo um sistema, e você deixa de fazer outras coisas por causa daquilo. E o teatro, ele é uma profissão de fé. Ele é uma profissão que você... É complicado falar isso, mas eu acho que a profissão mais... O esporte tem um pouquinho isso. Que o dinheiro está num segundo plano, muitas vezes, sabe? Uhum. Que o desejo... Você pode, através do desejo e da tua vontade, se manter fazendo de alguma forma, né? Ou escolher não ganhar tanto, mas isso tem um tempo. Tem. E isso também tem um ônus, que é a própria representação que a gente tem sobre o ofício, né? Sobre a construção dele. A gente achar que é uma profissão que não dá grana, que não tem esse lugar, né? Sim. Nunca vi ninguém falar assim, não, vai, porque isso aí... Sim. É sempre depois que chega lá, né? Não, mas aí deu sorte, né? Porque é 1 em 1 milhão, realmente. Porque né? Sim. É sempre assim, se der... Né, dá sorte, mas o que eu quis dizer é quando a pessoa consegue se manter financeiramente antes de um tempo esperado, porque o esperado é que nunca dê certo. Né? Total. É que nunca dê certo. Então, se uma pessoa consegue fazer dinheiro ali e, de repente, ficar em cartaz, tá se mantendo financeiramente da arte. Uhum. É um negócio que as pessoas não esperam. Então, parece que, sei lá, não vai acontecer nunca. Eu, pelo menos, nunca tive essa visão de família, de apoio. Não sei como é que foi para você de apoio de família. Mas as pessoas nunca esperam que dê certo. Elas sempre esperam que você ache um outro caminho. O plano B, o plano C. Se você vá se explorando até desistir. Mas se você der a condição ao plano C, o plano B, o plano A, ele fica fragilizado, né? O B vai crescer, o C vai crescer. Exatamente. Mas é uma condição, assim, eu acho que... Já ouvi essa frase que parece um pouco clichê, mas é verdadeira. Teatro é para quem pode, não para quem quer. A arte tem essa condição. Ouvi muito também. E ela... Eu vejo muitos alunos, muitos atores batalhadores que fazem 30 mil coisas, mas você sai muito atrás na largada. Então, porque você tem um tempo de maturação, você tem um tempo de estudo, você tem um tempo de encontro com as pessoas. O fato de você entrar numa escola ou num curso que é do diretor tal e tal, aquilo te envolve com um grupo de pessoas que vamos montar uma peça, ou esse próprio diretor te olha ali. Então, é um trabalho de um investimento de um tempo para uma relação. Né? Não é um network da festa, é um network da vivência. Né? É como se a gente juntasse a ideia de estudar profundamente, se envolver com pessoas e encontros para que as coisas aconteçam. Uhum. Porque é uma atividade coletiva, é um que tem um apoio, tem uma peça para montar e lembra de você, você conhece gente, você chama esse diretor para trabalhar. Então é um tempo de investimento. E o que eu mais vejo hoje são os atores ou os alunos que eu encontro com essa velocidade contemporânea que eu preciso acontecer até os 24, precisa acontecer tudo. Está todo mundo muito deprimido, que quando chega aos 28 acho que já perdeu toda a possibilidade. Né? Mas acontece também o que eu estava falando de plano B e plano C, porque eu acho que entra nesse momento aí, que você... tá vendo que não tá acontecendo, então eu preciso focar, colocar minha energia num plano B. Sim. Porque se não der certo, eu vou ter uma graninha ali, Sim. eu vou ter uma outra profissão. E é realmente o que acontece. O que acontece. Eu não posso defender que a pessoa fique só no plano A. Mas eu hoje tenho muito certo para mim que onde você coloca mais energia é o que cresce. E o dar certo também é muito relativo, porque no seu caso a gente está falando muito de teatro. Tem gente que para dar certo tá na televisão, para dar certo... O caminho é outro, né? E aí dar certo para mim é pessoal.
Mas eu acho que é envolver esse equilíbrio aí, né? De se o plano B, ele tá te dando um suporte, tá te fazendo conseguir fazer sua arte de alguma forma, que tenha um limite, um tempo aí, né? Sei lá, para Sim. você se planejar, juntar Se uma o plano grana, B, não sei. se o plano B também tem um pouco a ver com a tua estrutura, né, de trabalho, né? Tem muita gente que se envolve em outras áreas artísticas para poder dar conta Isso. do ator, né? Para poder da Ser uma atriz, do munição trabalho. também, né? Exatamente. Eu acho que você pode até buscar um atalho, mas é pro foco que você está colocando, senão você vai se perder completamente, né? Isso que você falou é muito interessante, porque onde você dá mais foco é onde acontece. E é verdadeiro, né? Porque você, por exemplo, hoje o meu lastro de professor está gigante pela quantidade, a força que eu dei também nesse aspecto, né? Entre a questão de ser professor e a direção. Então, é claro, por um mercado ser restrito e você dirigir não toda hora, todo minuto, todo. Por mais que eu tenha uma companhia e você tem projetos, mas não é, você não dirige 6 peças no ano, 5 Não. peças, E uma, dirigir leva tempo também, duas, né? Você não lógico. consegue. Exatamente, né? Você precisa respirar um pouco também, né? A cada processo que acaba, não dá pra. Não é como dar aula. Sim. Então começa a crescer o lado do professor. Aí vem o lado do professor crescendo, crescendo, crescendo. E aí pode estar engolindo também, de alguma forma, esse ator, esse diretor. Então é complicado. Quando você faz muita atividade e outras atividades, por mais que são ligadas, ela também te demanda muita coisa. E não é só demanda de você fazer, você começa a ser responsável por certas coisas. Não, o João que é bacana para dirigir esses alunos, então vamos lá. Ou não, eu preciso de você aqui para gerir todo esse grupo aqui e tal. Você começa a ser solicitado, porque você começa a funcionar, é o que mais você faz, Sim. é o que mais você deposita conhecimento, então é onde você começa a ser mais solicitado. Né? Então, Os resultados não mentem, né? sim. É sempre assim. Onde os resultados aparecem é onde as Perfeito. pessoas conseguem ver o que você sabe fazer. Então, Perfeito. se eu não atuo nunca, não tem como as pessoas me verem como uma possibilidade para qualquer coisa, para algum perfil. Nem que seja, sei lá, você está fazendo. Hoje a gente consegue colocar nosso material na internet de forma mais fácil. Então, nem que eu esteja filmando minhas próprias cenas e colocando na internet, eu preciso atuar em algum momento, ser vista de alguma forma para que aconteça em algum momento. Claro. Então, onde eu coloco energia é onde dá mais resultado. E aí é isso, de repente, alguma coisa que a gente está com muito medo. Eu tô com muito medo disso aqui não dar certo e eu coloco muita energia no que vai sustentar o plano A e eu acabo só sendo vista ali. Sim. E as pessoas só me enxergam como aquilo ali. E de repente aquilo ali é, não sei, sufocante, te adoece, não sei. As pessoas estão estão nesse caminho, né? A gente está num momento de cancelamento, eu estava falando ainda agora, todo mundo cancelado o tempo todo, porque é difícil, né, a gente se expor, se colocar e botar. Eu acho que não é só a arte, mas a arte é muito de se expor. Mas qualquer coisa que te faz se expor, você tem que peitar muito isso. Tá disposto ao sim ou não. Total. A ser agradado ou não. Total. O tipo de trabalho que você faz também, né? Como você aborda os seus trabalhos, o que você está colocando, assim. Acho que hoje o nosso tempo é o tempo que mais cuida da palavra. Eu acho que isso é um divisor de águas. Esse cuidado com a palavra, a gente pode falar que pode ser um exagero, mas também pode ser uma função que não se pode mais falar qualquer coisa. Então, esse cuidado com a palavra, ele socialmente ele tem uma importância absurda. Sim. Mas tem que muito tomar cuidado para não silenciar obras de arte. Né? E que tem esse embate, né? E mais arte contemporânea, cena contemporânea, que é um conflito entre crítica e apologia. Então, quando você bota algo em cena que parece uma coisa, às vezes é outra. Então, a arte contemporânea, ela tem esse vetor, né? Parece crítica, mas é apologia, ou é uma apologia, ou é crítica, isso confunde. E isso está sendo uma força de debate poderosa. Porque eu não sei se você está levantando uma bandeira sobre alguma coisa, você está criticando ela, porque ou é só te sensível. fazendo pensar, né? Às vezes Total. só pensa sobre isso. Não estou a favor, não estou contra. Só estou levantando uma discussão. Exatamente. E tem que saber se você pode levantar esse tipo de discussão. Ainda também é esse filtro. Entender seu lugar ali, então, né? Acho que por exemplo, não posso falar de uma causa racista. Quem sou eu? Né? Assim, óbvio. Nunca vou ser a favor, mas estou dizendo que
eu não posso me colocar no lugar de uma pessoa preta para levantar essa bandeira, para falar qualquer coisa que tenha acontecido comigo, porque eu nunca vou saber. Então, a gente tem que saber o nosso lugar para poder levantar as bandeiras, para falar as coisas, enfim. É um lugar delicado ali, é um lugar né? delicado e o nosso trabalho é, se eu não concordo com alguma coisa e sou a favor de uma, é dar visibilidade para esse lugar, né? Se não é um lugar de fala meu, se não é onde eu estou, pelo menos eu dou visibilidade, eu saio. Tem uma coisa interessante que é um pouco esse lugar, né? Que é sair da frente e colocar quem tem autoridade para falar e responder e ajudar esse processo a acontecer, né? Sim. Então acho que é assim, tá mais restrito tudo, isso não é de todo mal. E se tá mais restrito tudo, esse cuidado ele pode ser potência. Só que tem que achar potência, né? Porque é o tempo, porque é o que a gente está vivendo. Outros tempos viveram outras causas, outras questões, outra forma de lidar. Então é como achar potência nesse lugar. Porque o que há uma reclamação de algumas gerações que atravessam outras é que não se pode mais falar nada. Mas não sei o quê. Mas pode sim, você tem que se adequar a esse lugar. Mas agora você tem que encontrar um caminho mais refinado para atingir as coisas que você quer. É isso, é esse lugar. Né? Eu li e acredito nisso, né? Que a comunicação é sempre o que o outro entende. Então, se você sabe com quem você está falando, se você entende quem é seu público, para quem você quer falar, fica muito mais fácil. Porque eu consigo entender como me expressar, né? E tem gente também que não quer entender, né? Tem lógico, gente também que não quer entender. Mas aí não é nosso problema. Tem que saber também que não dá para agradar todo mundo e que Sim. se eu tô, sei lá, não tô ofendendo ninguém, não tô excedendo nenhum limite, ok também, né? Claro. Tem umas coisas que você não é muito cara do digital, né? Não quer muito jogar arte no digital. Eu? É. Não, eu acho que a pandemia trouxe isso. Assim, na verdade... Não, mas eu digo os seus trabalhos. Então, vamos lá. Quando chegou a pandemia, antes, assim, hoje eu criei uma companhia, né, que é o BAC Artes Performativas, que é uma companhia de teatro contemporâneo, de artes performativas. Então, a gente trabalha artes visuais, a gente trabalha cena contemporânea, performances. E sempre teve um desejo muito grande meu de atuar dentro das artes visuais em cima do vídeo, do filme, isso sim. de arte. E sempre aquele lugar, não, mas a câmera, não, deve ser a mesma coisa que fazer um podcast, tá? Mas aonde? Como? A câmera. Peraí, mas a gente não tem um know-how de estudo tão poderoso para isso, como é que vai fazer e tal? Quando chegou a pandemia e alavancou essa necessidade do digital, do audiovisual, de uma forma absurda, assim, acelerou o processo, isso foi... Aí começaram os teatros online e tal, né? Sim, muitas apresentações online. E eu acho que, na verdade, independente se ia virar uma linguagem ou não, se sustentar, era a única possibilidade da gente ter alguma voz. Então, super válido. Não estava se discutindo nesse momento se teatro online é teatro, se não é teatro. O que tem. É o que tem, pelo amor de Deus. É um lugar, uma janela para a gente gritar, né? Então, assim... É bem isso. Então, isso eu achava difícil, eu não conseguia compreender, fazer ali no Zoom uma peça, não era, já estava todo mundo rapidamente fazendo. Então eu fiz com a minha companhia, né, dentro do espaço da universidade, do qual sou coordenador, da Salsa Lisboa, que também é sede do grupo. A gente fez um espetáculo dentro, todo mundo de máscara, sendo filmado, né, o streaming ao vivo, transmissão online no YouTube. Foi o que a gente achou como solução. Aquilo começou a abrir uma coisa da manipulação da câmera, de ter que editar vídeo. Na pandemia, alguns atores começaram a fazer pequenos vídeos, editaram, jogaram no site, online, começou a mexer nisso. Depois disso, a gente começou, o pessoal aprendendo edição, trabalhando dentro da universidade com essa edição, trabalhando com um grupo dentro de videoarte. A gente começou a estudar a linguagem do videoarte dentro da cena também. A partir daí, começou uma paixão absurda. Então, assim... Agora eu até estreiei no Rio Web Fest um filme, um videoarte chamado Oxigênio, com uma parceira, Karina Lisboa, uma performer da companhia, e a gente fez uma coisa muito seca, né, com uma integrante da companhia, que é a videomaker, a Desirê, junto com a Karina, comigo na direção, uma equipe
curta, né? Douglas, Queiroz, pessoas ali como apoio para que a gente fizesse um filme, um videoarte, né? E foi lindo, foi maravilhoso. E essa experiência já veio partindo há 1 ano ou 2 anos, 2 atores trabalhando com ele. Então, eu vejo o quanto é delicado e complicado o audiovisual. Não acho que é a todo momento, né? Ainda mais se você faz teatro, se você trabalha com uma cena presencial. Agora, é um lugar que tô assim, encantado e investimento total para esse lugar. Tá usando como um caminho. Estou usando como um caminho para abrir um pouco desse lugar das artes performativas, sabe? Que tem tudo a ver com performance, né? Total. E essa linha de videoarte, né? Que é uma linguagem que vem desde a década de 60, também há muitos anos, como um braço ali, né? Tem vários videoartistas que constroem, né? Através dessa mecânica, desse material, até hoje, vídeos incríveis e grandes profissionais dessa área. É onde me encanta. O cinema, de uma forma absoluta, muito. E eu tenho muito respeito pelo cinema. Eu acho ele um tempo, por eu ter sido criado no teatro, o tempo do cinema é um tempo muito específico. Esse lugar da presença que a gente trabalha com o ator e ele fica pronto ali para você e você mexe nele e muda na hora que quer, no cinema é outro tempo. O estudo desse roteiro, a decupagem, a produção para acontecer. Diferente, é. E aí aquela coisa enorme de você ter tempo de construção. Então tem um respeito, sabe, pelo cinema de uma maneira assim diferente, porque o teatro já está nato, inerente, né? Eu me lembro quando eu te conheci no início, você tinha uma questão com o cinema muito poderosa, né? Eu amo cinema. Mas eu acho que você entrou no teatro pelo cinema. Na verdade, Bom? assim, eu entendi que o teatro era a base, que ele ia me colocar, fincar a raiz ali, né? Uhum. Mas o cinema, quando prestei vestibular, eu queria fazer cinema. E eu cheguei a estudar direção cinematográfica na Escola de Cinema Darcy Ribeiro e tal. Muito e legal. eu fui buscando esse caminho. Mas, para mim, eu achava que eu queria fazer as coisas por trás. Mas eu queria atuar mesmo no cinema. E até hoje, assim, para mim o cinema é arte para mim que eu não consigo... se me chamar, tô indo lá, já tô lá. É o que me faz brilhar os incrível, olhos. Né? Eu amo teatro e eu acho que não existe arte não existe assim o ator sem o teatro. Sim. Sem a base. E maravilhoso, mas se tivesse que escolher, é difícil, né, escolher, mas se tiver na sua paixão, no caso pelo teatro, você não vive sem o teatro. E para mim, se eu tivesse que hierarquizar, eu colocaria o cinema ali em primeiro. São linguagens completamente diferentes, Exatamente. mas o teatro tem um alcance do realizável, né? Se a gente está aqui o levanta... teatro, ele cinema não é tem uma editável. demanda... Ele é uma parada assim ao vivo. E aí cada vez que você faz, a primeira apresentação nunca vai ser igual à última, nem a segunda. É completamente diferente, não tem como você editar, não tem como fazer de novo, você vai, assim, em outra vez, de outra forma. Mas é aquilo, é o aqui e agora. E o cinema, ele vai ser uma experiência única, depois de milhões de dias no set, milhões de dias gravando, fazendo infinitas vezes. Vai ser uma experiência única mais para o espectador do que para você. Porque você vive coisas infinitas ali que ninguém tá vendo, né? O espectador não tá vendo. Acho que é outro processo. É completamente diferente, mas eu tenho essa paixão pelo cinema. Eu lembrei. Eu tenho respeito pelo cinema forte, assim. E é engraçado que eu estava lendo uma biografia do Bergman e que ele tinha o contrário. Por ele ser lá do início do século XX, o cinema era uma coisa ali, uma invenção, uma caixa que grava movimento, que pega movimento e tal. E falava em teatro com ele, porque ele veio do teatro, né? Tinha um respeito. Eu falava, não, teatro é coisa séria, é outra coisa. O cara foi um monstro da linguagem do cinema. Mas falava que o teatro tinha um lugar do divino, de um respeito que era muito difícil, que ele tinha receio de tocar no teatro, assim, que era outro patamar. Então, você vê, né? Eu não sabia disso. Sim. Nunca diria, porque... Então, e tinha uma coisa mais profana. Mas não, cinema a gente faz, mas teatro é outra coisa. Né? Pelo menos fazia do jeito dele, né? Porque... Exatamente. Porque para mim é diferente. Eu fico mais assim, não, teatro a gente resolve aqui. Agora, cinema,
é outro nível de estudo, outro tempo, outra trajetória. Pra mim é tudo difícil de resolver, né? Se você parar pra pensar, porque são artes complexas, independentemente de serem diferentes, é tudo muito complexo. Porque você lida com pessoas e precisa das pessoas ali pra fazerem. Não tem máquina, não tem como determinar o que vai ser, como vai ser. Tem só ideias. E aí, executáveis ou não. Mas volta a questão de ser administração de problemas. São problemas diferentes. São problemas diferentes. Mas, pra mim, são todas, assim, bem difíceis. Eu ia te perguntar uma coisa. Ia te perguntar se você já se questionou enquanto artista. Ou se você se questiona. Muito, muito. Muito? Muito. Eu acho que quando você começa a fazer teatro, existe um lastro, um caminho de um lugar fantasioso, da esperança, de um lugar a chegar. Esse lugar a chegar que a gente vem falando aqui no início, que é dar certo, chegar a algum lugar, esse dar certo, esse ir a algum lugar, ele tem uma série de camadas. Porque você começa, às vezes, pensando em Hollywood ou na TV ou em qualquer coisa, e você vai amadurecendo. Você não. Então você vai amadurecendo camadas. Você não está no teatro porque não deu certo na TV, porque você ama o teatro. Então fecha-se uma camada quando você começa pequenininho ali pensando na tela, em outros lugares, e você vai absorvendo isso. Então, quando você passa dos 20 anos, quando você entra nos 30 anos para cima, já tem muita coisa sólida do que você já fez, do que você almejou, o tempo que passou, o que você esperava que seria aos 25. Então, eu acho que cada década, cada virada, você tem um golpe de refletir sobre a tua trajetória também, sobre o teu caminho. Você começou como ator, você pensou até ali que você estaria com essas pessoas, ou nesse teatro, nesse lugar, ou com esse dinheiro. Aí você já atravessou isso e falou, não, pensava de outra maneira. E você vai amadurecendo isso. Acho que tem coisas que são legítimas e verdadeiras que você vai amadurecendo. Tem outras que são frustrações e que você fala assim, não quero. Não, você quis e não deu certo. Nossa. E aí você tem que seguir. Isso, né? E você tem que seguir. Chega um momento que isso acumula, ou aos 33 anos, ou aos 32 anos, ou depende da tua... E você tem uns golpes, fala assim, ai cara, não, já fiz mais de graça, já fiz assim, já fiz assado, a coisa não está acontecendo, já fiz 3 companhias, não você começa a entender e você começa a ter esses golpes. Então, esse lugar de desistência, eu acho que é o que mantém, o que te mantém lúcido dentro dessa trajetória, porque ser artista é você ter estômago suficiente para aguentar os quebra-molas, as buraqueiras da profissão. Não é uma profissão como medicina que você tem certeza que você vai ficar 5 anos, 6, mais 4 de residência, tudo bem, são 10, mas acabou esse período, vai ter dinheiro, vai ter uma história... Na residência você já está trabalhando. Você já está trabalhando, você tem profissões que te asseguram um futuro. A nossa não assegura. Então, quando eu falo que é uma profissão de fé, uma paixão, uma loucura, algo que é doentio nesse lugar, ele vai ser sólido e você vai saber se você é quando acabar um pouco essa paixão, esse lugar descer. Quando você tiver que sair de casa e ela fazer o espetáculo, sabendo que você não vai receber tanto, não sei o quê, e aquilo se tornando a sua profissão, aquilo se tornando o seu compromisso, a sua responsabilidade, você não conseguindo sair daquele lugar. Eu acho que esse lugar da desistência eu já tive várias vezes, de pensar, eu acho que isso me deu fôlego para reprocessar novos caminhos. Porque eu acho um pouco bobo a gente falar assim, tem o sol para todo mundo, nasce um sol para... Não nasce o sol para todo mundo. Não é assim, tem o seu caminho, tem o caminho do outro, não teve mais sorte, outro não. Você optou por um caminho, você já está numa virada, você quer mudar o caminho para aquele outro, sabe? Então tem uma série de fatores. O que eu acho é que essas metas, elas têm que ser reprocessadas. Você tem que começar a encontrar o que você investiu e criar uma racionalidade. Então, por exemplo, se eu dei aula durante 20 anos, se eu dirijo peça, se eu lido com alunos, se eu tenho companhia, a minha trajetória foi investida nisso.
Como é que eu quero fazer um filme na Argentina, no cinema comercial? Não apontei para esse lugar. Mas talvez isso tenha sido o que me fez ser ator lá no início. Talvez isso foi o que nasceu em mim. Se isso é uma frustração ou isso não rolou, eu tenho que recalcular a rota e continuar. O que eu acho, Lu, que dentro de todo o cansaço e a desistência que a profissão também te provoca, não só a nossa, mas outras, existe lugar que isso me bateu muito agora. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu nunca deixei de trabalhar pelo teatro, pela arte, pelos meus alunos, por mais que esteja exausto, cansado, frustrado, não deu certo aqui, uma companhia não rolou, a outra está seguindo. Essa companhia da qual eu faço parte, eu espero uma coisa dos atores que eles não estão cumprindo, um radicalismo, um investimento. Isso tudo acontece o tempo inteiro, mas uma coisa que eu nunca parei de trabalhar. Então essa ideia de mesmo frustrado, arrebentado ou desesperançoso em alguns momentos, não deixar de trabalhar fez com que em algum momento algo aparecesse, alguma coisa te fizesse respirar e você não deixou para trás alguma coisa, porque isso eu vi como professor. Muitos alunos, que às vezes já eram atores, e vinham no curso para se reciclar, vou ficar aqui 6 meses com você, fazendo uma aula esse ano e tal, e às vezes sumia, parava de fazer teatro. Aí dava uma crise na vida, a vida virava toda uma bosta, separou, perdeu o emprego. Aí ele relembra do teatro, ele quer voltar para o teatro para dar aquele gás, aquela dinâmica. Quando ele volta, existe uma distância entre o que ele deixou e aonde ele está muito forte. Então, quando eu falo que não deixa de trabalhar, é justamente para não criar esse gap absurdo, esse abismo, porque reprocessar essa condição que você está trabalhando, que é ter estômago, continuar retendo a esperança, repensar que vai dar certo, para tracionar de novo é muito difícil. É como que às vezes eu falo para os atores assim, cara, tudo bem, não está te dando grana, não está te sustentando, você não está conseguindo seguir, mas continua fazendo, fica ali fazendo trabalho, exercício e tal. Não joga toda a energia 100%, mas não para, deixa ali. Transforma então um pouquinho no hobby, mas não larga, porque retracionar é mais complicado. Então acho que tal do você não precisa parar, se desacelera. Porque se parar para voltar é muito mais difícil. Tem um amigo que brinca e fala tudo na vida, né? Ele fala que é ator no pause. Então assim, só tô no pause. Não é stop, eu tô no pause. Então, não, mas E a questão do artista é que a sociedade tem muita dificuldade de entender como necessário. Todo mundo sabe que não vive sem médico, não vive sem professores, não vive sem advogados, enfim, que acha que são as profissões, né, que sempre precisam. Mas por que não precisa do ator ou do músico, enfim, da arte em geral? Por que isso não é levado como algo necessário que realmente mantém a sanidade ou a vida das pessoas mesmo, né? A gente viu quando aconteceu agora quando tudo fechou, né? Pois é. E aí eu acho que é mais difícil por isso, por não ser levado como uma profissão que tem esse respeito que a gente gostaria que tivesse, né? E fica mais difícil. Eu entendo, hoje em dia eu entendo assim, a questão do fica ali mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mas também é entender o seu lugar. Foi o que você falou. Se você colocou a vida inteira energia nisso, ou você para e entende que você quer voltar para onde você deixou, ou você entende que ali tem alguma coisa que te prende ali, aquele é seu caminho, ou tenta transformar aquele no seu caminho, para não ficar perdido, né? Sim, porque às vezes você se condena falando eu não sou tão bom nisso ou naquilo, e não é por aí. Tem pessoas muito estudiosas, muito esforçadas, não incríveis. É talento, vocação. Trabalham, correm atrás, tem uma combinação, tem um jogo da vida que ele é meio estoico, que eu vou falar, mas assim, você tem que dar valor àquilo que você controla e o que você não controla, você não pode esperar. Mas nesse caso da nossa profissão, você tem que ficar
é como se você ficasse com uma tarrafa ali tentando catar o peixe, entendeu? Porque se eu faço tudo direitinho, eu estudo demais, eu encontro pessoas, eu vou para os testes, estou falando assim numa dimensão do ator, Aham. eu trabalho, estou fazendo peça, tem um grupo, o troço não vai, vai. Então tem uma série de combinações que também faz parte do jogo e a gente não tem controle delas. A gente tem que tentar inventar esse espaço também. Então é cruel, porque não existe uma agência reguladora da nossa profissão que vai ter. Você não pega uma lista por semana e fala, vou fazer teste e tal, eu vou construir. Ah, estão precisando de diretor, tive 4 ligações, recusei 5 projetos. Não existe isso. Entende? Então, assim, outras profissões, isso você tem um escritório de advocacia, onde tem 70 advogados, você é um deles. Você entrou e foi. Então, de alguma forma, tem profissões que têm esse leque mais aberto. Eu acho, Lu, que o principal ponto dentro do nosso trabalho, do teatro, de ser ator, artista, é o desenvolvimento da lucidez. Porque o pessoal de humanas, e a gente sabe, a gente tem um grau romântico, uma viagem, um idealismo muito forte. Isso já é nosso, já é inerente. Só que eu acho que a gente tem que trabalhar muito a lucidez, sabe? É um crime que a gente não tem em nenhuma escola, enfim, não passa pela nossa construção, nosso ofício, é uma gestão de carreira da profissão. Não se fala sobre isso, né? A história do teatro, dos atores, da televisão, coisas são kamikazes com o seu currículo debaixo do braço, que invadem as TVs, que vão para a teste, que vão para o peito. Mas também isso é uma questão forte porque não existe um mercado estabelecido, né? Existem alguns impérios que tocam, mas esse mercado fluido estabelecido ajudaria esse processo de você ter uma gestão de carreira, de você entender como se gerir, de guardar dinheiro, de construir, como começa um espetáculo. Eu já tive aluna que se tornou profissional, estava sendo uma peça com uma galera super bacana, com um diretor super legal, não sei o quê. Estava quase pronta, ela me perguntou, ela veio para mim e falou assim, João, beleza, eu já tô com o elenco, são 10 pessoas, eu comprei os direitos da peça, eu tô com o diretor, tá tudo sendo pronto, eu não tenho teatro. Eu falei, mas peraí, você começou ao contrário. Calma, peraí, mas tá pronto, como assim você quer ver teatro agora? Não vai ter pauta. Então, primeiro, como é fazer uma produção? Por onde eu começo? Então, essa ideia também de tudo no peito, tudo na raça, tudo no conhecimento de um amigo, de um diretor, de um ator, de um professor que vai te dar alguma visão sobre isso, também está no bolo da sorte, aí é complicado. Tem então, que ter um pouquinho de planejamento, porque, um pouquinho de noção. E às vezes você não sabe, você vai pegando isso no empírico. E isso também é um fator isso é um fator que cansa. Muito. Isso também vai desgastando. Você fala, cara, não consigo, mas você está começando um processo errado. E aí é mais fácil falar que você não tem vocação para isso do que parar e entender onde é que eu errei, como é que eu conserto, tento de novo, sim, não. Sim, a embolação de ser artista e celebridade, algumas embolações começam a acontecer, a ideia de você voar atrás hoje por conta da questão da nossa mídia social, a ideia enlouquecida de ter mais seguidores, de tentar fazer conteúdo na internet que são frágeis, porque você não é daquilo, você vai tentando se enquadrar e aquilo vai te arrebentando, vai te consumindo. Eu demorei um pouco para entender essa avalanche das redes sociais, né? Porque eu dou aula, agora eu tô um pouco afastada né? Mas enquanto eu dava aula, e aí um dia um aluno meu virou e falou assim, eu fico indignado, porque o que o Luva de Pedreiro faz? Cara, eu sei fazer o que ele faz. Ele ficou milionário da noite pro dia, sabe? Eu sei fazer isso. Eu falei, mas por que você não fez? É porque você não fez, né? Ele não tinha nada também, que nem você, acho que muito menos que você. Então, assim, eu não posso ficar com raiva dele, indignada. Dá um pouco de, caraca, maluco, por quê? Por que assim, tem empresas milionárias botando dinheiro num conteúdo vazio? Por que um pouco vazio, né? Sim. Não tô julgando ele, mas para pra pensar assim, o que eu aprendo com isso, o que muda a minha vida? Nada. Verdade é que nada. Isso é um pouco frustrante, porque será que... Aí vem um garoto de 15 anos e me fala isso. Será que se eu fizer isso, aí eu vou pra internet e de repente minha vida vai mudar?
E isso acho que atinge as pessoas todos os dias, né? De repente você vai criar um conteúdo imbecil que vai viralizar e você vai ficar milionário. E aí você acha que isso é um Mas é isso propósito, ficar que, criando as coisas vazias. E a gente está muito mergulhado em conteúdos vazios. Isso é desgastante. Então, para mim, foi um processo entender, assim, se eu queria colocar Sim. arte ali, se eu queria... O que eu queria fazer com o digital? Porque a gente não pode ignorar que o digital existe. Sim. A gente precisa entender como a gente se insere ali ou não. Mas eu, enquanto artista, você, enquanto artista, é legal ter essa reflexão, pensar o que a gente faz com o digital a nosso favor ou para servir o outro, né? Porque a arte, ela tem esse propósito de servir. E tem a coisa da coerência, né? Que eu acho que isso que você está falando é criar uma coerência, né? Você tem uma trajetória. Sim. E quando a gente fala de uma figura superficial que jogou e ficou milionária e tal, a gente não está falando de meritocracia, a gente está falando que a pessoa estudou e tal. É uma combinação de fatores. Combinação da demanda com uma exposição, uma polêmica, e vira uma música. Também. Agora, qual é a tua construção? Qual é o teu caminho? E você pode mudar algumas rotas, mas tem uma coerência nessa espinha dorsal do que você produziu. Porque se você está produzindo alguma coisa ao longo dos anos, como assim, estou falando da minha história da aula, dirigir peça, ter companhia, algumas pessoas me reconhecem próximas a mim sobre isso. Do outro lado, eu inverto a mão, viro tudo por conta de uma tendência. Eu não consigo esse lugar, porque eu não tenho a dinâmica disso, a minha história não conta, ainda perco todo esse vínculo de coerência que eu criei. Sim. Anterior. Então, você abandona sua identidade, seu processo, sua história, para seguir um fluxo. Exatamente. Aí você tem um monte de história que começa a virar um padrão, um case para o teu sucesso. E tem que entender que nenhuma pessoa que que bombou, uma galinha pintadinha, um cara que contou uma piada e que bombou, ele não fez curso para chegar ali, ou ele não tem uma história para ele. Aquilo é um acaso, um acontecimento da história dele. Você tem que ver o que você construiu na sua trajetória para dar em quê. Entende? Essas viradas de mão sobre tendência, sobre moda, sobre lugar, só vai te arrebentar. Acredito, Lu, que a gente tem que acompanhar o digital, acompanhar tudo. Mas o que dentro do meu trabalho se encaixa no meu perfil. Mas a fulana conta uma piada e tem 400 milhões de seguidores. Mas você não é fulano, você não pode contar essa piada, você não vai fazer dessa forma. Então a minha sina é continuar ganhando pouco, tendo pouco. Se você quiser. Porque essa é a minha construção base. Entende? É que nem a gente tem esse lugar no Brasil, que é o professor. O professor é uma profissão que ganha pouco, é remunerado, isso aqui é Brasil, isso aqui. Aí você escolhe ser professor. Aí vai ficar lamentando sobre isso. Mas eu conheço vários professores que ganham muito bem. Não, sim. Isso também um caso de lamentação, sim, né? Tem um você lugar vai do professor... Aí você vai pegar esse lugar, aí você vai ver o que isso se enquadra na mídia social, que tem vários que bombam, são incríveis, né? E tudo mais. E pode se articular para dentro desse jogo. Mas tem outros lugares que não se enquadram. E não adianta fazer força, paciência. Não adianta. Entende? Tem gente com 18 anos, 17, nascendo nesse mundo e então, esse comparativo é complicado. Eu acho que o que mais me preocupa hoje é entender aonde a gente está com o nosso mercado de arte, artes cênicas brasileiro, mas eu estou falando carioca ou fluminense, do Rio de Janeiro. Isso está muito preocupante, porque a gente já tem um agravante que é a praia. a gente já tem um oponente que é a praia. Né? Não é São Paulo, que é outro espírito, né? Que sempre conseguiu condensar mais a questão das artes e construir um mercado melhor. É verdade. Mas, assim, aonde a gente está? Como é que a gente refaz isso? Porque eu vou te dizer, os cursos estão entupidos de pessoas que querem ser atores, atrizes. Então isso é um contrassenso, que é um mercado que está completamente... Né, pelo nosso contexto atual de glamorizar, né, essa questão da mídia, eu acredito. Acho que não é pela essência mesmo da arte, pela arte. Até porque muitos jovens não viram nenhuma peça. Pois é. Isso que é complicado. Mas vão entender. Eu acho que a gente encontra o caminho na marra, uma hora encontra. Sim. E você sabe, eu sei que... E a Fernanda Montenegro fala, né? Se não é do ramo...
não tem como forçar a barra, né? Eu acho que da mesma forma que pra gente é inquietante não ter arte, pra quem não precisa da arte, também é fácil descartar, assim, não é... Pra gente é impossível viver sem. E pra quem tá forçando a barra, pra quem tá querendo se inserir de qualquer forma, eu acho que também é... É muito seletivo. É. Tendo a nossa profissão, o caminho é muito seletivo, né? E a arte escolhe a gente também, né? Porque se não fosse assim, a gente já teria virado outra coisa. Sim. Outras coisas que são mais fáceis, né? Eu vejo assim, né? Já... Até porque, assim, eu fiz duas graduações, então sempre foi muito sedutor tudo caminhar para um lado em que eu vejo o mercado maior. Sim. Então, acho que é assim para todo mundo, né? Que faz arte. Sempre tem algo que vai te chamar ali, vai falar... Não, mas isso aqui dá mais dinheiro, eventos... Mas eu acho que coisas. tá faltando a gente criar uma solidez assim de um circuito, voltar a reaquecer o circuito de espetáculos, o desejo dos alunos e novos atores olharem e assistir peças experimentais, musicais ou tradicionais, teatro realista, teatro que seja. Isso tem que voltar a acontecer. Eu acho que de uma forma muito poderosa, assim, porque Aos é ali que você poucos, né? fomenta, é ali que, Pós-pandemia. sim, é ali que você fomenta vontade, mercado, enfim, é um assunto muito muito preocupante, assim. Eu acho que agora a gente consegue reaquecer, né? Tomara que sim. Tomara porque a gente já viu como é sem, então é importante a gente não... Total. A gente trabalhar para viver com. Sim. Fiquei muito feliz, João, de você ter vindo, de você ter compartilhado um pouco dessa história com a gente. Eu sei que é uma história enorme aí de inspiração, de muitas coisas que a gente nem comentou, mas que vocês que estão assistindo se sintam inspirados, encorajados a não desistirem, assim, dos seus sonhos, seja ele qual for, e não precisa ser sonho, mas de repente um objetivo, uma meta pequena, né? Acho que a gente não precisa... a gente já falou isso aqui, mas às vezes as pessoas desistem porque é uma meta muito grande. E aí é que nem o cara que quer ficar sarado em um mês. Se ele for à academia todo dia, ele já vai ter um resultadozinho, né? Sim. Devagar ali, mas é muito difícil focar na meta grandona. Se a gente tiver pequenas vitórias e aí, de repente, não parar, já é a coisa que eu falei do trabalho, né? De continuar trabalhando, de reafirmando seu lugar. Aquilo que você solta muito rápido, aquilo não está verdadeiro em você. Não está numa construção real, ainda precisa de mais maturidade para isso entrar. Né? Em nenhuma profissão, nenhum ofício é construído em vou dar certo em 3 anos. Por que o teatro, por que ser ator vai ser assim? Entende? É um percurso que você vai mudando de chave. É respeitar o seu processo também, né? Individual, cada um tem sua história. Você entra numa universidade, você entra numa escola, você às vezes quer ser ator, você sai como cenógrafo. Você começa a trabalhar como cenógrafo. O primeiro lugar do teatro é tentar ser ator, tentar ser atriz. E você se descobre em outras coisas. Você se descobre em produtor, você descobre em diretor. Então, assim... tem que deixar o tempo agir, a força do tempo agir, te conduzir para um caminho de uma experiência que talvez assim nenhum plano que você pensou deu certo, mas abriram tantos caminhos para o inesperado e você se tornou aquilo que você não pensava. Então eu acredito um pouco também nisso. Com certeza. A gente precisa se enxergar como seres únicos, que cada um tem sua história e tem isso de respeitar a história, de... Sim. Saber quem você é e principalmente saber o que a gente não quer. Isso. Já se eu sei o que eu não quero, já me facilita bastante coisa. Queria te agradecer aqui pelo momento. Ai, foi lindo, foi ótimo. Bom te rever, bom também. Esse momento agora que a gente está tendo as artes de novo na nossa casa, na nossa vida, na nossa rotina, e feliz de saber que você está influenciando tanta gente aí, trazendo tanta arte na faculdade, nas escolas, nos cursos, formando cada vez mais atores conscientes, pessoas que realmente têm essa paixão pela arte, que nem você. Obrigada, João. Obrigado, Lu. Sempre bem-vindo, tá? Tá bom, valeu, adorei. Gente, sigam lá o nosso canal, né? O Não Foi Sorte no YouTube. A gente vai colocar essa entrevista no YouTube, no Spotify. E também João Marcelo Palotino, tá no Instagram. Sigam lá o trabalho dele, tá bom? Até o próximo Não Foi Sorte.